Sejam muito bem-vindos a mais uma live maravilhosa aqui do Conhecimentos da Humanidade. Boa noite, Léo. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite, Bruninho. Mais uma quarta-feira aqui às 21 horas, live no Conhecimentos da Humanidade. E aproveitando aí para a agenda da semana, né? Olha aí, temos a agenda da semana. Amanhã eu estarei na Universidade Cruzeiro do Sul, campus Anália Franco, palestrando junto com o nosso querido Otávio Albuquerque sobre inteligência artificial. Olha aí, quem diria. Pois que é o Conhecimentos da Humanidade. Eu vi isso no Instagram do Conhecimentos da Humanidade, @oficialcdh, não estava sabendo. Eu falei, quem diria? Olha aí. Vamos falar muito sobre legal. Isso lá. E na segunda-feira, dia 15 de maio, eu estarei no Paranormal Experience falando da Tabuija. Eu vou levar uma tábua lá, vou falar da história, contar como é que funciona esse mundo espiritual aí. E vai ser interessante isso aí. Vai ter invocação de espírito? Não sei, né, cara? Vamos ver, né? Vai que chega lá na hora... Vamos ver se ele vem. O espíritozinho dá uma palhinha, ele não dá, eu vou passar uma vergonha ao vivo lá. Vou ver se eu levo os encostos que eu tenho aqui em casa comigo, ver se um deles se manifesta lá. Boa. Vamos ver então. Acompanhe então o Paranormal Experience dia 15 de maio de 2023. Você está vendo gravada, já aconteceu, vai ver a gravação. Se não aconteceu, coloque aí nas suas notificações. A gente foi lá, inclusive, deu uma entrevista, falamos sobre a nossa visão de ET, falamos de outras coisas, que a nossa visão é polêmica, né, para alguns, mas dá uma olhada lá. Que outros recados temos, Bruninho? Temos vários recados. Estamos indo para o Egito de novo e vocês podem ir com a gente. Novembro agora de 2023, já não tem vaga, mas temos vagas abertas para abril de 2024. A gente vai ver pirâmide e muito mais. A gente vai estar em Alexandria, a gente vai para o Cairo, Grande Cairo, né? Vai para Mênfis também. A gente vai para Dendera, Abydos, Luxor, Edfu, Komombo, Assuan. Vamos para Abu Simbel e aí, ou seja, de norte a sul do Egito. E depois de tudo isso, ver um monte de templo, ver templos funerários, né, Vale dos Reis e tudo mais. E depois de tudo isso, a gente vai para o oeste, para o velho oeste egípcio, que é o Oásis de Siwa, onde a gente vai ver algumas coisas construídas por mãos humanas. Então a gente tem ali o templo de Amon, onde Alexandre o Grande foi coroado o rei dos egípcios, né, o faraó. A gente vai ver ali o Monte dos Mortos também, que tem uma miscelânea ali de culturas que enterraram pessoas ali nos montes, mas o principal é o que, sei lá, o divino, Deus, a natureza fez, que é um deserto e tem lagos, rios, salinas, fontes naturais e um pôr do sol maravilhoso. É um passeio muito, muito, muito especial no meio do deserto do Saara. E é assim que a gente finaliza os nossos dias. A gente vai ficar lá do dia 19 de abril ao dia 4 de maio de 2024, fazendo tudo isso. Então, dá uma olhada no nosso site, cdh.tv.br/Egito. Lá vocês vão ver que novembro já está esgotado, está lá no site, mas está esgotado. Mas abril está lá, você pode dar uma olhada no site. Se sentir aquele chamado, sentir que faz sentido, preenche lá o formulário que a gente vai entrar em contato contigo. Vários que estão aqui no chat já foram, a Drica, o Laerte. Então, dê uma olhada. E a gente tem planejamento para 2024, planos para 2024 a gente fazer várias outras viagens. Alguns desses planejamentos já estão bem avançados, outros a gente ainda está formulando o roteiro, fazendo fechamento, que é o caso do Peru. A gente não tem muita coisa para falar, mas provavelmente a gente vai ver o Peru. E a quinta série que vive em mim. Vamos aprofundar bastante no Peru. Exatamente. E é assim, meio que para fazer o Peru inteiro, de baixo até em cima.
É sério, do sul ao Eu norte do sei, eu Peru. acredito. Ok. A gente também vai para a Índia em 2024. Para a Índia já até tem data, é do dia 2 ao dia 15 de outubro de 2024. Já tem o roteiro, a gente está finalizando detalhes aqui para começar a de fato divulgar, mas deixa aí na agenda, 2 a 15 de outubro de 2024, vamos para a Índia, fazer ali o sul da Índia, várias coisas, ver várias religiões, cada província indiana é um país, não é, né? Mas, enfim, é como se fosse, é tudo muito interessante. Com o nosso querido Roberto, que foi com a gente, não, foi nosso guia lá em 2019, quando a gente começou as nossas viagens, e vai ser ele de novo, então, enfim, estamos terminando de ver algumas questões. E vamos para Salem também. Salem a gente precisa ver direitinho, ia ser esse ano de 2023, por conta de demora de visto, a gente passou para 2024, a gente vai ajustar ainda a data para passar para vocês direitinho, vamos reformular um detalhe ou outro, mas fiquem atentos que a gente vai fazer as divulgações formais muito em breve. A mais formal que a gente tem hoje é Abril Egito. Já está tudo certo, certo? E pronto para vocês irem com a gente. Além disso, como vocês sabem, a gente está saindo das telas cada vez mais e fazendo mais coisa para além CDH 3D. Exatamente. Então a gente está fazendo as comemorações da roda do ano. Então a gente está comemorando os inícios e os auges de cada estação. A gente acabou de comemorar agora, há 2 semanas, a gente comemorou o auge do outono, e conhecido também aqui no Hemisfério Sul como Samhain, ou Samhain, né? O certo é Samhain, onde a gente comemora um pouco do luto, a morte, né? A coisa daqui para frente vai ficar cada vez mais escura, como de fato é o inverno, né? Então a gente comemorou e é uma imersão. Então a gente fica 2 dias, sábado e domingo, tendo aulas, né? Vocês ficam tendo aulas comigo e com o Léo. Tem meditação, tem aula, tem magia prática, tem vivências mais espiritualistas e tem a comemoração propriamente dita. Então a gente tem um trabalho ali importante com cada um dos membros, cada um dos integrantes, que tem tudo a ver com as questões internas, questões psíquicas, emocionais, mas também questões espirituais, materiais. Tudo isso é trabalhado nesses 2 dias, conforme a energia disponível na Terra, no caso, o outono, desse que eu estou dando exemplo. Como a gente vai fazer o ano inteiro, o próximo é o início do inverno, em junho, no dia 24 e 25 de junho, vai acontecer o próximo sabá, que é a próxima imersão, que é Yuli, certo? Então, fiquem atentos. Também tem site cdh.tv.br/roda do ano. Vê lá direitinho. E se interessar, a mesma coisa, tem lá um formulário, preenche, a gente entra em contato contigo. Certo? Tem uma galera aqui que também participa, o próprio Laerte também, ó, participa das nossas imersões. Sim. Certo, Léo? Certo. Então, recados dados. Isso. Entre em contato com o CDH para entrar em contato com a gente para essas novidades. E. Tem um recado. Tem um recado importante, que é o novo recado que a gente está dando agora, que é a Papisa. Verdade, verdade. Então, a Papisa já foi uma parceira nossa, uma loja que a gente tinha muita parceria ali e tal, loja de itens malucos que a gente costuma falar aqui, das maluquices que a gente costuma falar aqui, e hoje é mais do que uma parceria. É a nossa loja oficial. Cada vez mais vai ter a nossa cara, vai ter coisas novas, mas já tem coisas incríveis lá, apapisa.com.br, dá uma olhada lá, e enfim, vê se faz sentido para você e é nóis, certo? Se sentir falta de algo, deixa nos comentários, a gente quer saber também um pouquinho o que vocês estão achando. Agora sim, Léo, é isso. Boa, boa, boa. Então vamos lá, vamos trazer o nosso convidado de hoje, que vai vir para falar de um tema que são os mitos nórdicos. Nós vamos falar sobre os mitos dos nórdicos e os mitos da mitologia dos nórdicos. Hoje a gente foi englobar todos esses mitos. Vamos lá, para trazer esse tema para a gente, um cara que é especialista nesse assunto, que já foi fonte de muitos vídeos aqui do CDH. Ele é pesquisador, ele é professor da Universidade Federal da Paraíba, coordenador do NEV, que é o Núcleo de Estudos Vikings e Escandinavos, e também é o editor-chefe do Scandia Journal of Medieval Norse Studies. Ah, gostou, hein?
Então, com Caraca. vocês, o primeiro e o único, Johnny Langer. Aê! Seja muito bem-vindo, Johnny. É uma honra tê-lo aqui. Olá a todos. Eu que agradeço muito essa oportunidade, mano, de estar aqui nesse canal. Boa, Muito boa. obrigado. Johnny, aqui em público falo que eu tenho a gente, né, o CDH tem um curso sobre mitologia nórdica, em que eu propus a contar algumas das principais histórias e dar a minha visão de psicólogo, tentar ali fazer uma visão ali de mais geral, coletiva, do que poderia representar psiquicamente essas coisas. Inclusive, tá aí no nosso site também. E muita coisa tua me ajudou nesse processo, então, muito obrigado. Eu que agradeço. Johnny, hoje a noite é sua, a gente quer te ouvir. A gente vai trazer as perguntas aqui, e aqui eu se vira numa hora e meia para poder falar sobre o assunto. E a gente quer começar falando um pouco sobre. A minha primeira pergunta, vai. Eu Ok. vou hoje inaugurar, Bruninho, depois você faz a sua. Boa. Qual que é a diferença de viking e nórdico? Uma questão bem interessante. O termo viking, a palavra viking, ela se referia nas inscrições rúnicas, em algumas crônicas históricas da Alta Idade Média, é uma atividade, geralmente uma atividade náutica, onde pessoas se deslocavam para fazer pirataria, para participar de guerras e outros tipos de eventos, mas essencialmente pirataria. Dá para dizer, até em certo sentido, que o termo viking ele é muito parecido com pirata. Era uma espécie de pirata. O problema é que durante o século XIX, muito tempo depois de que essa história já estava sendo recuperada, traduzida, né, já há algumas décadas, alguns arqueólogos, um arqueólogo dinamarquês, o Jens Bichum, e na década de 1860, ele começou a utilizar o termo viking no sentido de sinônimo para todas as populações nórdicas. Então, aquelas sociedades nórdicas que existiam nesse período da Alta Idade Média, ela começa a ser confundida com essa palavra. Então, você usa ela, começa a ser usada genericamente na academia, depois na mídia, na arte, de maneira geral. Então, os vikings, né? Nós somos os vikings da Dinamarca, nós somos os vikings da Groenlândia, né? Essa série Vikings Valhalla, mais recente, agora com 2 temporadas, ela radicaliza isso. Todo mundo é viking. Né? O viking da Suécia, o viking da Dinamarca, o viking da Groenlândia, todo mundo usa isso como identidade. Né? A palavra viking não era usada como identidade. Ninguém falava, eu sou um viking. Né? Você tinha usos locais, né? Por exemplo, os daneses, os danes. Né? Isso era uma identidade. Então, os nórdicos que moravam no sul da Escandinávia, na região da Dinamarca, eles usavam como identidade, eu sou um danês. Mas nunca um viking. Agora, um danês que ia numa expedição pirata, por exemplo, de incursão predadora para a Inglaterra, ele, em alguma fonte, em alguma pedra rúnica, em alguma inscrição, ele vai receber esse título. Um viking. Saiu a viking. Estão entendendo? No século XIX houve essa confusão. Você começou a tratar um termo que é localizado, circunstancial, virou sinônimo de povo, de cultura, de etnia, é o chamado uso étnico. E hoje em dia pipoca na mídia. O exemplo que eu gosto é do Dick Brown, né, o Agar, o horrível. Você tem o pato viking, a casa viking, a mulher viking, todo mundo é viking. A filha é viking, a Helga é viking, todo mundo é viking. Né? Então, esse uso generalizado do viking, ele começou com os acadêmicos e depois ele foi para a mídia. Então, existe essa separação, porque o pesquisador mesmo, que conhece as fontes, que estuda,
ele tem que ter esse cuidado, né? Ele vai usar o termo ao nórdico, assim, de maneira geral, que é falar genericamente essas populações da Alta Idade Média, né? Ele vai usar o termo nórdico, populações nórdicas, da Suécia, né? Sociedade nórdica da Dinamarca, ou então as etnias, né? Por exemplo, o danês, no caso da Dinamarca. Muito interessante, né? Saber que veio da academia primeiro. Talvez esteja mal acostumado, não sei, mas em geral eu ouço mais que um termo acadêmico acaba sendo mal interpretado fora da academia e usado amplamente de uma forma equivocada. E nesse caso não, nesse caso começou na academia já equivocado e depois consertaram, mas aí a coisa já estava popular. Os acadêmicos também pisam na bola, né? Ah, claro, É uma coisa que acontece. tem que ser levada em conta. Muito, muito interessante. Então, tem mais a ver com um pirata do que com um povo. É mais uma Exatamente. função. É Né? mais uma atividade, Uma atividade. uma prática que você tem circunstancialmente. Você é um fazendeiro, está lá, né, cuidando da plantação, de repente tem alguns que convidam, vamos fazer o saque, aí vamos, aí sai no naviozinho, aí você vira um viking nesse momento. Volta, acabou. Se você volta lá para a tua fazenda e toca a vida. Entendi. Tá no mudo, Léo. A gente fez um vídeo aqui no canal uma vez sobre o Ragnarok. E aí era um dia que eu tava muito inspirado, eu fiz muita piada nesse vídeo. E a gente tem aqui o hábito de brincar com algumas coisas, de fazer piada, né? Claro. Aí uma brasileira, quero deixar claro, foi uma brasileira, foi lá e comentou assim: vocês estão faltando com respeito com os meus antepassados vikings. E aí eu respondi: não sabia que seus antepassados eram piratas sanguinários e saqueadores. Desculpa de ofender esse tipo de ancestral que você tem. Ela não gostou. Por que será? Ô, Johnny, a gente romantiza hoje a atividade viking, né? Por causa das séries e tudo, mas eles eram piratas saqueadores, né? Eles iam para o lugar para matar as pessoas e roubar as coisas. É essa a historiografia que a gente tem dos vikings? Na verdade, veja, tem um momento inicial, o início da Era Viking, ele realmente existe essa questão dos saques e ela vai ser contínua, pelo menos por uns 2 séculos, né? Essas atividades. Né? A questão é que entre essas atividades acontecem outras coisas. Né? Acontecem outras coisas. A mesma pessoa que saqueia, muitas vezes ele pode ser comerciante, ou paralela a isso, existem nórdicos que são comerciantes, existe o processo de você, dessas sociedades, colonizarem, né, outras localidades não escandinavas. Né? Então, o processo é complexo. Os nórdicos eles não se dedicaram só à pirataria. Digamos assim, pirataria é o que vai deixar eles mais relevantes num certo contexto, para algumas fontes, né? para algumas regiões da Europa. Mas, de maneira geral, você tem outros tipos de atividade. Né? E esse processo de colonização ele vai ser bem complexo, né? Vai ter grupos nórdicos que vão se dirigir para o leste, né? Fundando o que depois vai se formar a Rússia, né? Que são os russos, suecos, né? Então, a base do que hoje se chama Rússia, né? Naquela região. Vão ter os colonizadores que vão fundar Dublin, na Irlanda foram nórdicos que fundaram. Existe a região danesa, né? Da Inglaterra. Grande parte da Inglaterra foi colonizada por nórdicos, inclusive a influência do línguas nórdicas, línguas escandinavas no inglês é muito forte. Existem os grupos que vão colonizar a Islândia, a Groenlândia, e ter alguns tipos de assentamento, um tipo de assentamento na América do Norte. Né? Então, a coisa complexifica. Né? Os grupos, por exemplo, grupos que foram para a Islândia, Groenlândia e América do Norte não eram grupos piratas. Não tinham atividade da pirataria. Né? Então, o problema é que a Escandinávia se torna tão complexa, com tantos elementos hoje em dia globais,
né, na história desse período, que vai muito além do simples ato de pirataria, digamos assim. Existem outras coisas acontecendo concomitantemente. É claro que, como você falou, historiografia, para algumas fontes, para alguns países, isso é o que vai marcar e ponto final. Por exemplo, na França. A França nunca gostou muito dos nórdicos. Por quê? Tudo que foi produzido de história na França no século XVIII e XIX era a Ile-de-France, né? Era Paris que centralizava. Então, Normandia, para eles, é periferia, eles não estão nem aí com a Normandia. A Normandia que reivindica esse passado dinamarquês, de colonização, mas a França como um todo vai pensar isso como uma coisa bárbara, invasores, não trouxeram nada de bom. Né? Os russos também, durante muito tempo, né, a controvérsia normandista, né, eles negaram esse passado escandinavo. Então, a historiografia tem essa questão também. Como é que é o teu olhar sobre essas populações, esses movimentos? É variável, né? Conforme o momento histórico. É muito variável. E, Johnny, você está falando, você comentou sobre os daneses, por exemplo, e outros povos ali que a gente hoje chama de nórdicos. Mas existe alguma coisa que os unifica de alguma maneira? Por que a gente chama esse povo de nórdico? O que eles têm de comum? Eu costumo comparar muito os nórdicos com os gregos. Claro que não é a mesma coisa, mas eles têm alguns pontos em comum. Né? Porque os gregos, assim como os nórdicos, eles não tiveram império, eles não foram unificados. Né? Eles tinham muitas diferenças, né? Esparta e Atenas tinham rivalidade, né? Mas o que unia o grego como uma cultura? Primeiro, a questão da língua. Os nórdicos também. Então, eles partem de um padrão linguístico que depois vai se diversificar, vai se regionalizar, mas o nórdico antigo é o cimento. E aí cada região vai ter seu desenvolvimento. A religião e os mitos, principalmente os mitos, é outro cimento. O grego, de maneira geral, eles vão ter esses mitos como base. Né? O que vai acontecer é algumas regionalizações, cada cidade-estado, mas é a mesma coisa com os nórdicos. É língua e mitos. São os dois grandes padrões de elementos em comum. E aí tem as diversidades regionais, né? Variações de rituais, de cultos. A indumentária, ela segue alguns padrões, mas ela também tem muito regionalismo, né? Porque, por exemplo, tem cidades como Birka, na Suécia, que é muito voltado para o Oriente. Então, a moda oriental também vai chegar lá, de Bizâncio, naquelas calças estilo pantalona. Né? Então, quer dizer, se você vai para uma região, por exemplo, de Ribe, da Islândia, aí já vai ter diferenças também nessa questão de indumentária, por exemplo. Então, a cultura material ela tem uma base, mas ela também tem diversidade. Né? Então, são cidades, mas há padrões também sociais, né? Como que era o modo de vida, principalmente no século VIII, né? No século VIII, esse padrão inicial, a sociedade, ou as fazendas, essa necessidade de você sair em saques, expedições, eles tinham padrões comuns, né? Além da língua, então, e dos mitos. E depois cada região vai acabar tendo as suas próprias diversidades, digamos assim. Mas, inicialmente, é língua e crenças, para ser mais genérico. Se a gente olha, por exemplo, os celtas, os druidas, eles tinham também esse meio papel de ir por aí unificando. Tem alguma coisa parecida entre os nórdicos? Algum sacerdote que sai andando por aí? Alguma coisa assim? Não. Digamos assim, de maneira geral, o sacerdócio na Escandinávia antiga, ou na era viking, como queiram, ele não é profissional como no mundo celta. No mundo celta, há referências que ele levavam 20 anos para ter uma formação. Né?
o mundo celta tem uma hierarquia complexa, dos druidas menores até o arquidruida, né? Por exemplo, na Gália. Né? Então, essa comunal hierárquica e educacional que os druidas tinham, até eles tinham até conhecimento astronômico, né? Então é uma coisa complexa. Não existia na área escandinava, né? Não existia, digamos assim, esse profissionalismo sacerdotal, né? Então, quem era sacerdote? Muitas vezes eram reis, eram mulheres de reis que viravam sacerdotisa, era muito circunstancial conforme cada situação. Havia, claro, especialistas rituais, poetas que se tornavam especialistas rituais, havia juristas, pessoas que codificavam e conheciam as leis, que também viravam sacerdotes. Né? Há uma palavra islandesa, o gold, né? Que se traduz muitas vezes como sacerdote, só que é um caso islandês. Como lá não tinha rei, porque os imigrantes noruegueses saíram da Noruega e lá implantaram uma espécie de parlamento, né, primitivo, não tinha figura do rei. Então, lá o sacerdote ele encarnava aspectos políticos, jurídicos, legais, né? Então, era uma especificidade daquela região. Ele era mais um líder político que em algumas circunstâncias fazia rituais. Né? Então, o sacerdote na Escandinávia é uma coisa muito fluida. Ela não é tão objetiva e estruturada, por exemplo, como no mundo céu. Tanto é, eu não sei, vocês andaram dando curso de druidas, não sei se foi o Léo, né, uma live, tem alguma coisa de druida aqui no canal, que, por exemplo, os romanos, eles eram muito espertos. Quando eles começaram a conquista da Gália, aos poucos eles foram fazendo o quê? Eles foram eliminando os druidas. É um processo objetivo e consciente de eliminação dos druidas, porque eles viam nos druidas elementos da centralização dos povos daquela região, de cada tribo gaulesa. Então, era importante ter esse trabalho de extinção dos druidas, né? Para vocês perceberem, então, a importância que eles tinham na cultura celta. Né? Não existiu nada equivalente na área escandinava nesse sentido. E foi tão... Esse ataque aos druidas foi tão sistemático, né? Que a gente tem um ataque à ilha de Mon, na Inglaterra, que era uma espécie de centro de formação dos druidas, né? Eles tinham a floresta sagrada na Gália, que é onde o arquidruida era eleito, mas era nessa ilha e chegou a ter uma legião romana chefiada por um dos grandes generais romanos da época, que era o Suetônio Paulinus, que invadiu lá e matou todo mundo. E aí ele não ficou satisfeito ainda, né? Que aí depois você tem outra legião que sobe para, se eu não me engano, a latitude 55, e lá tinha outros centros de formação astronômica, os druidas, e eles matam todos que eles encontram lá, e diz a lenda que a muralha de Adriano é construída naquela latitude justamente porque é onde os druidas tinham as escolas, né? Era comum destruir essa base religiosa, né? Depois a gente até vai ver isso acontecendo com os próprios nórdicos quando o cristianismo chegar lá. Mas antes da gente chegar no cristianismo, falando ainda dessa parte de sacerdotes, da religião, tinha uma cidade que era muito famosa na Suécia, que é Uppsala. E Uppsala tinha um grande templo lá, que tinha peregrinações. Você estudou sobre essa cidade? O que você pode falar sobre esse antigo centro urbano viking para a gente? O problema de Uppsala é o seguinte, Léo e Bruno. Ele não era uma cidade, né? O que aconteceu? Uppsala são 3 montículos funerários, inclusive anteriores, né, à era viking. Né? Então, os grandes reis eles eram enterrados nessas espécies de pequenas montanhas artificiais, o corpo era colocado lá dentro. Né? E há indícios que essa região era uma espécie de um santuário. Né? Nem sempre os nórdicos tinham edificações fechadas para rituais. Quando tinham, eram muito pequenininhos, né? Poucas pessoas tinham acesso. Então, era mais comum esse conceito de santuário, um lugar sagrado, ao ar livre, aberto. Né? Então, Uppsala possivelmente era um santuário aberto, né? Em volta desses motivos. Aí, esse cronista, o Adão de Breme, entre o século XI e XII,
ele vai escrever por via de informações de terceiros, a respeito de um grande templo que teria existido nessa região, né? Onde atualmente tem uma pequena igrejinha que foi construída no século XII. Então, anteriormente a essa igreja, teria existido esse templo. O problema é que todo o relato do Adão de Bremen é uma grande fantasia cristã. O tamanho, as proporções da corrente de ouro, as descrições das estátuas dentro, ele pegou de referências clássicas de estátuas dos deuses greco-romano, ou então pegou elementos de Jerusalém Celeste. Ele vai criar uma grande fantasia cristã, digamos assim, né? Não tem nenhuma evidência que esse templo tenha existido do jeito que está lá no relato da Adão de Bremen. E os templos que foram encontrados, por exemplo, em Tissui, na Dinamarca, e um pouco lá na Suécia, na Escânia, né, do sul da Suécia, são de lugares muito pequenininhos, que tinham pilares com argolas, coisas muito simples. Os nórdicos eram muito simples. Então, aquela descrição de estátuas cheias de detalhes, sentado no trono, um cetro, né, que o Thor estaria sentado no meio, é uma grande fantasia cristã. Digamos assim, não há evidências históricas e arqueológicas que esse templo tenha existido algum dia. E na série Vikings tem uma parte lá, eu não lembro que temporada, que é que eles vão para Uppsala e tem o templo. E é incrível como o templo representado na série é exatamente a descrição do Adão de Bremen. Porque ele fala exatamente da posição das estátuas, quem eram os três que estavam lá, Thor, o Wotan e Frey. E aí eles fizeram o templo igualzinho à descrição do Adão de Bremen, né? E é como você falou, era um cristão que viveu no século XI, provavelmente ouviu falar de alguém que ouviu, e aí veio aquela fantasia para construir essa ideia, né? Essa religião deles era mais natural, então era uma coisa feita mais em casa ou em locais pequenos, natureza, assim, como numa cachoeira, numa pedra. Assim, sintetizar a religião nórdica não é uma coisa muito fácil, né? Mas vamos colocar um ponto mais didático. Havia diferenças sociais na religiosidade nórdica. Os fazendeiros, os camponeses, a base das sociedades nórdicas da era viking, elas geralmente vão ter atividades rituais e culticas mais domésticas, centralizadas pela figura da mulher. Eles vão fazer atividades ao ar livre, vão fazer ritos para elfos, para espíritos da terra, para esse tipo de seres e atividades com seres mais, como vocês falaram, mais da natureza, do campo, da floresta, né? Aquela ideia do filme da bruxa, não tem a guria em frente da floresta, aquela questão de colocar oferendas para seres da floresta, né? Essa é uma fórmula assim, que é muito didática para se pensar essa camada da população, né? Eles deixam oferendas para os rios, para os seres que moravam na floresta, né? Então, eles fazem atividades mais vinculadas a esse mundo, a esse meio ambiente que eles vivem, que pode ser assim, mais próximo do mar, pode ser mais próximo da floresta. Ele vai depender, porque a geografia da Escandinávia é muito variável. Agora, existia aqueles fazendeiros um pouco mais ricos, né, que aí já vão fazer parte de cultos e atividades rituais ligados aos deuses, essa ideia de divindades, né? Mas aí também vai depender de que divindade que nós estamos falando. Por exemplo, se for o Din é um deus da elite. Então, ele governa dos grupos guerreiros, o resto da população não está nem aí com o Din. Isso é uma base que existe desde os germanos antigos. Ele é um deus da elite, ele é o deus dos guerreiros. Agora, outros deuses já vão satisfazer mais essa camada médica, digamos assim, da população, que são os fazendeiros, com um pouco mais de estrutura, e aí é a questão do Thor, o deus Thor, né? Muitas vezes também os deuses Vanes, o Froi e outras entidades, né? Então, existe esse perfil social,
Os mitos, como eu falei, eles são cimento. Todo nórdico vai conhecer os mitos do Deus Thor, todo mundo conhece. História sobre o Deus Odin, todo mundo vai conhecer. Mas mito não é rito. Não é porque eu conheço uma narrativas orais, né, sobre Deus que eu vou fazer um culto para esse Deus. É a mesma coisa na Grécia. Todo mundo conhece as narrativas dos deuses mais importantes, sabe o que é uma Górgona, os Zeus, mas eu vou fazer culto para esse Deus necessariamente? Não. Então é isso que a gente tem que entender do politeísmo. Rituais, quando que eles são feitos? Para quem e por quê? Agora, as narrativas todo mundo conhece. Então é muito interessante isso. Por exemplo, eu gosto muito de usar como exemplo. Tem um Deus que é pouquíssimo mencionado na Ilha Poética, que é a principal narrativa da mitologia. Na mitologia nórdica, a principal fonte. O Deus Ur. Ele é pouquíssimo mencionado. Agora, estudos de toponímia, que estudam a geografia com nomes de deuses, né, um grupo importante dos estudos de religião, vão mostrar que no norte da Suécia e da Noruega, ele era extremamente cultuado. Ele era muito cultuado. Região de caça, região de limite, né, região que é tudo mais difícil. Então, ele se torna mais importante, por exemplo, que Thor e Odin, naquelas regiões. O norte do norte. Né? Então, é interessante a gente pensar essas questões. Como que a fonte se relacionava com o que ela vai nos mostrar sobre essa prática. Né? Essa diferença entre mito e rito, né, na Escandinávia. Eu conheço as narrativas, mas não quer dizer que eu vou fazer um culto para um Deus específico. Hoje em dia, não. Hoje em dia, as pessoas pensam que os nórdicos antigos, todo mundo cultuava Thor, todo mundo cultuava Odin, todo mundo... como se fosse uma coisa só. Então, existem essas diferenças sociais. Isso é sempre importante de frisar. Né? Muito interessante. Eu, particularmente, estou surpreso por Uppsala não necessariamente ter existido. Tem coisinha ali, mas não, né, não necessariamente um templo e tal. E isso liga duas coisas, essas últimas duas coisas que você falou, Johnny, que eu queria trazer na próxima pergunta. Primeiro que eu ouvi falar que, não sei se tem evidências ou só se suspeita, que, por exemplo, sacrifícios de enforcamento, coisas assim, eram feitos na frente ali de Uppsala, qualquer coisa assim, o que me lembra automaticamente de uma narrativa mitológica que é de quando Odin tem a revelação das runas, para finalmente falar da minha pergunta, que é, e as runas? A gente tem arqueologicamente a origem disso, o que a gente pode falar das runas e até a forma com que hoje é trabalhada hoje, né? Você tem várias formas de ver runa, não, passo esse para cá, passa aquele para cá, não faz tatuagem. Como é que é isso? O que são as runas? Era o abecedário deles mesmo ou não? Tinha mais? Enfim, o que você pode falar sobre as runas? Nossa, Bruno, você já veio com o pacote completo. Desculpa. Barbaridade. Como dizem lá no Sul, barbaridade. Olha, o sacrifício, ele ocorria desde a Idade do Ferro, né? Tanto entre populações celtas quanto populações germânicas foram encontrados desde os famosos corpos do Pampa, né? Principalmente na área da Irlanda, algumas áreas também de algumas ilhas britânicas, mas essencialmente na Dinamarca, né? Que mostram, são vestígios indubitáveis, né, sem sombra de dúvida, de pessoas que foram sacrificadas por enforcamento ou garroteamento. Né? Então, isso é uma evidência muito sólida que a prática de você, principalmente segundo os autores latinos, mais antigos, no caso dos germanos antigos, né, do qual os escandinavos também vão ser herdeiros, né, de várias tradições culturais, mostrando essa questão de você sacrificar os guerreiros vencidos, os guerreiros subjugados para o deus da guerra. Então, há evidências arqueológicas da era viking, há evidências históricas de sacrifícios de serviçais, de escravos. O Ibn Fadlan, uma liderança na área dos Rus, morre e o escravo é sacrificado. Isso é uma testemunha ocular que viu o ritual nórdico sendo executado durante o século IX. Né? Foi preservado em língua árabe, né? Já tem tradução
para o Brasil, né, o Rizala, é o Ibn Fadlan. Então, existem provas históricas e arqueológicas do sacrifício. O problema do Adão de Bremen é, mesmo o templo sendo uma fantasia, por ter sido informações de terceiro, muitas dessas informações vieram da Escandinávia. E não, então, nem tudo é fantasia. Essa questão do sacrifício, 9 animais, 9 pessoas sacrificadas de 9 em 9 anos, né, na árvore que ficava fora de tempo, é uma referência no sentido que era comum práticas de sacrifício. Existia uma árvore, um poço, essa ideia bem da Yggdrasil e os poços, né, que ficavam em Yggdrasil, então também tem informações cosmológicas. Ou seja, ele deve ter conhecido alguém que realmente veio da Escandinávia e passou informações que têm a ver com as crenças nórdicas. Só que ele colocou tudo uma grande fábula cristã. Né? Então, nem todos os elementos do relato dele são fantasiosos. Essa questão de sacrifício em árvores, nós temos, por exemplo, a tapeçaria de Uzibere, que foi encontrada em um navio, né, uma embarcação, um túmulo, que foi encontrado no século IX, que foi encontrado tapeçarias com várias iconografias, mostrando uma árvore com enforcados e embaixo uma suástica. Uma suástica é um símbolo de Odin. Está ligado a essa questão também dos cultos odínicos. Então, é uma evidência arqueológica de cultos do Era Viking. Então, são pequenas informações que tem no Adão de Bremen que têm a ver com tradições antigas fidedignas. Mas ele fez um rearranjo ali, colocou dentro de um grande contexto fantasioso, que é o templo de Uppsala. Agora, a questão das runas, já estava esquecendo. Runas são uma forma de escrita que foi desenvolvida pelos contatos com a área latina, na área do Mediterrâneo, no início do século I, século II, depois de Cristo, e ela, basicamente, primariamente, tem uma função de comunicação, de conservar ideias e informações. A maior parte das pedras rúnicas, que é o grande material rúnico que nós temos no Era Viking, que são mais ou menos 3.000 pedras rúnicas, né, que foram encontradas, a maioria são pedras memoriais, mulheres homenageando o marido que morreu, alguém que fez uma grande viagem, elas não têm conexões com magia, com qualquer tipo de coisa ligada à crença, são poucas fontes que vão ter algum tipo de informação mitológica ou religiosa. Mas elas existem. Né? Há encantamentos rúnicos, geralmente em ossos e pedaços de madeira, então você faz invocações ao deus Odin, você faz invocações mágicas. Geralmente uma pessoa está com uma doença, algum problema, então ele quer ser curada daquele mal. Então, a inscrição ela tem um texto, uma informação mágica. E há também um uso mágico simbólico de runas. Mas aí não tem um contexto puramente textual. Às vezes a runa é isolada, né? Por exemplo, algumas bracteatas, que são medalhões ali, é mais antigo que a Era Viking. Né? Você tem a inscrição rúnica normal e você tem runas isoladas, por exemplo, a runa Sol ao lado de uma suástica. Ali ela tem uma função puramente simbólica. Ou que nem eu estudei um cabo de faca de Staraya da área russa, são 6 runas sol intercaladas ao lado de uma suástica. Elas não estão comunicando nada, não é um texto, não é uma escrita, é puramente simbólico. Então, a runa também tem um uso simbólico e mágico, mas vai depender muito do contexto. Mas a maior parte das inscrições ela não tem nada a ver com isso, digamos assim. Então, tem que separar esse grande quadro. As runas foram usadas para escrever algo ligado à magia? Sim. As runas, em alguns contextos, também foram símbolos e tinham conotações mágicas? Sim. Agora, na atualidade, se usa muito runas para mancias, né, para adivinhar o futuro. Não existe nenhum vestígio da Era Viking
no sentido de você usar runas para saber o futuro. Você tem uma referência no Tácito, que são os germanos antigos, né? Uma determinada população germânica, ele informa que aquela população pegava pauzinhos, varinhas e fazia sinais. Ele não disse que eram runas, ele disse que eram alguns sinais e jogava para ver o futuro. Né? Mas, fora isso, você não tem nenhuma outra informação. Durante a Era Viking, né, todas as fontes, não há informações de runas sendo usadas para ver o futuro. Há, claro, algumas outras fontes que foram conservadas na Idade Média que vão falar também de alguns tipos de simbolismo em runa, mas dizer que existem fontes não existe. Tanto é que os modernos jogadores de runa, eles têm que apelar para outras práticas, né? Eles usam a cruz celta, se usa o método de 5, põe runa no saquinho e tira. Né? Então, você inventa métodos porque você não tem nenhuma informação. Você nem sabe se elas eram realmente usadas para fazer adivinhação. Então, claro, o método muito menos. Mas é realmente uma coisa... É difícil você falar de runas hoje em dia sem ter esse caráter de adivinhação. Né? Eu acho que pelo sucesso do tarô, do I Ching e outros métodos divinatórios pós-Nova Era, fizeram com que as runas também tivessem esse caráter de mistério, né? Essa conexão com o Jin, que o Jin dá um olho, fica pendurado na árvore Yggdrasil, se auto-trespassa, né? Tem toda essa conexão misteriosa, né, com o Jin, reforça isso tudo. Tá? Eu não estou negando esse tipo de crença na atualidade. Né? Eu acho assim, muito interessante esse movimento, mas ele não tem uma base histórica. Então, quando não tem uma base histórica, ele flui em vários caminhos. Então, é isso que as pessoas têm que separar. Né? O que eu estou fazendo é uma coisa contemporânea que vem de outras informações, não tem base histórica. Claro. E você falando, Johnny, e aí você me corrige, tá? Eu não sei qual dos Vedas se é a poética ou em prosa, mas ele fala, né? Aí revelou as runas lá. E aí tem runa para proteção, para brigar com bruxa, para não sei o quê, para fazer chover, para não sei o quê. E realmente não me lembro de ter uma que é para prever o futuro. Talvez até tenha, eu esteja falando uma abobrinha, mas acho que não tem. Tem? Você lembra? Não tem. Existem essas conexões simbólicas e mágicas com as runas existem, né? Não só nas Vedas, mas existem outras fontes que vão apontar. Eu falei Vedas, né? Eu confundi com... Tudo bem, é Edas, né? É parecido, Edas, Vedas. Eu mas a confundi com questão é que realmente não tem um indicativo de que elas eram usadas para prever o futuro. Né? Isso que é interessante. Você tem a conservação de calendários rúnicos, manuscritos rúnicos. As runas são usadas até século XVI. Escrever em igrejas, elas vão se modificando. Mas é interessante que não foi conservado nenhum método de adivinhação, absolutamente em lugar nenhum. Então, essa necessidade de ver o futuro por runas talvez seja uma coisa contemporânea mesmo, não do passado. Sim. A gente, pelo menos o que eu leio, né, de quando eu leio sobre os achados arqueológicos, né, de túmulos de guerreiros com espadas, alguma coisa assim, parece muito que o uso das runas era um uso mágico mesmo. Né? Eles colocavam numa espada para que aquela espada, sei lá, tivesse um poder ali que aquela combinação de runas trazia. Então parece que tem vários objetos que eles colocavam as runas meio como se fosse um símbolo mágico ali para aquilo trazer algum tipo de poder, algum tipo de conexão com alguma bênção divina ou com algum poder pessoal que eles tinham. Mas o uso das runas como oráculo, ele vai ser algo de... A gente está falando de 800 anos depois, 700, 800 anos depois, que a gente começa a ter algum tipo de documentação de alguém falando, olha, isso aqui era o oráculo dos nórdicos. Mas aí você está falando de quase, chutando um pouco mais alto, quase 1000 anos depois, né? E aí é muito difícil realmente se afirmar uma coisa assim de um povo
que tinha uma tradição que não era tão escrita, né? Muita coisa era muito oral, era muito pagã, no sentido da galera vivia mais no campo, né? Com certeza. Mas realmente existiam muitos símbolos, inclusive, que têm essa conexão com o poder, né? Não só runas, mas também tem os símbolos geométricos, né? Eu estava conversando com o Bruno antes do programa ter início, o trisquélio, a triquetra, que são herdados da área celta, né? A triquetra e o trisquélio foi absorvida por contatos com as populações celtas. A pergunta que o Bruno fez antes do programa, da onde que veio a suástica? A suástica... E até, Johnny. Fala. Queria até complementar então a pergunta, que essa eu antecipei mesmo em off, porque a gente aprende, pelo menos de forma muito popular, e assim eu aprendi, que a suástica nazista, por exemplo, que Hitler usou e tal, ela é direta do budismo, hinduísmo, da Índia ali, até começar a estudar um pouco mais os nórdicos. Aí eu queria ouvir, então, o Johnny para entender. Então, lá nos nórdicos tem uma suástica que não é hindu nem budista, é isso? Não, exatamente. Os nórdicos, todos os povos que eles tinham contato, eles iam pegando influências. Eles pegaram muita influência da área celta, né? A Hilda Davidson tem vários estudos nesse sentido, né? Desde mitológicos, esse simbolismo da cabeça. É repleto, se você começar a fazer uma análise nas letras, você tem que a cabeça para tudo que é lado. Isso vem da área celta, né? Cabeça de Mimir, cortar a cabeça do gigante, cabeça para lá, esse lado sanguinolento da Morrigan também foi absorvido, inclusive ela tem conexão com corvos, né? A Morrigan. Então, você vê que toda a população que eles tinham contatos, eles iam absorvendo. Quando os germanos que moravam na Escandinávia, habitavam a Escandinávia, serviram como mercenários entre o século IV e V nas populações, nos exércitos romanos, eles trouxeram a suástica para a Escandinávia. A suástica, ela é um símbolo euroasiático, ela é muito antigo, ele começa a ser conhecido na Ásia. Da Ásia, ele vai para o Oriente Médio, né, nas populações persas, e, por sua vez, ele começa a adentrar o Mediterrâneo, entre gregos e romanos. Com esse contato com o mercenário desses guerreiros escandinavos no mundo germânico antigo, em exércitos romanos, eles não trazem só a suástica, eles trazem também o simbolismo da águia, que os romanos também pegaram dos persas. Uma população vai passando para outra. Esse é o simbolismo de poder, ele é o simbolismo xamânico. A águia é muito complexa também, né? Mas ela vai junto no mesmo pacote. Né? A suástica, ela é muito utilizada na área do Mediterrâneo como um símbolo de heróis solares, né? O Mitra, por exemplo, né? Cristo no período no período das catacumbas, no paleocristianismo, tá? Mas quando a suástica vai para a Escandinávia, ela se transforma num símbolo da elite, desses guerreiros, um símbolo de Odin. Então, no período de migrações até século VIII, século IX, a suástica era um símbolo muito influente. E, aos poucos, ele passa a ser substituído por um símbolo quase que exclusivo nos escandinavos, que é o Falknut. É 2 triângulos entrelaçados. Tem a ver com esse simbolismo do número 3. O 3 e 9 é muito importante para o mundo nórdico pré-cristão. E aí o Falknut, ele acaba dando um chega para lá na suástica, digamos assim. Mas a suástica não desaparece da Escandinávia. Ela é utilizada posteriormente pelas populações cristãs. É interessante, tem uma pesquisa que eu ainda vou desenvolver em pias batismais, né? Se usava símbolos de poder. Eu estava falando dessa questão de símbolos de poder, né? Eles precisavam de símbolos de poder para esculpirem pias batismais, para espantar demônio, porque a criança ainda era pagã, né? Então, até ser batizada, ela podia morrer para o inferno, né? Ela estava muito vulnerável. Então, a pia batismal era colocada no começo da igreja
com símbolos como o martelo de Thor, do século XII, suástica, labirintos, nós, triqueta, trisquélio. Você tem vários tipos de símbolos que eram pré-cristãos utilizados para espantar demônios. Então é muito interessante, porque eles são símbolos de poder. As pessoas já são cristãs, rezam, vão na missa, tudo bem, mas o símbolo ainda é poderoso. A gente está precisando, então vamos usar o símbolo, porque ele tem poder. Então, é muito interessante essa questão do símbolo ele trazer alguma coisa, né? Como o Léo estava falando, uma runa num instrumento, né? Um símbolo geométrico no instrumento, ele vai te dar não só identidade, né? A pessoa já identifica que grupo, que ideologia a pessoa tem, né? Como uma cruz hoje em dia, mas ele também é um símbolo que te dá conforto psicológico. Ele é o símbolo de poder, ele tem várias conexões aí, é muito interessante isso. Tem uma pergunta aqui que apareceu algumas vezes quando a gente estava falando sobre a vivência religiosa e mística desses povos escandinavos / vikings. E uma das coisas que as pessoas perguntaram foi se existe alguma evidência arqueológica do uso de algum tipo de substância alucinógena nesses rituais, como cogumelos, como alguma planta, ou se isso é só coisa também de Hollywood. Deixa eu, Johnny, eu queria complementar a pergunta do Léo com um detalhezinho. Até, sabe quando é narrado que Thor tem aquela fúria, sabe? Eu não sei, eu não lembro o nome, que parece até videogame mesmo, que você dá um poder especial e ele fica mais poderoso. Se tem a ver até com isso, alguma coisa assim. Olha, se exagerou muito essa coisa do alucinógeno desde o século XVIII. O grupo que recebeu maior quantidade de fantasias são os Berserk, né? Os guerreiros devotos do deus Odin que assumiam um totem ou do lobo ou do urso. Né? Teve um escritor no século XVIII que ele estava falando com um russo, e o russo, daquela época, né, falou que ele usava a manita muscária misturada com vodka, né, para ter mais resistência. E aí ele teve essa ideia, pô, se o russo hoje em dia, que mora lá na Lapônia não, na Sibéria, usa, esses guerreiros antigos vão usar manita muscária, aquele cogumelo vermelho com as bolinhas, né, famoso. Então ele que começou essa associação, né? Conversou com o russo da época e colocou lá para os antigos guerreiros. E isso ficou. Na década de 1960, com a moda de psicotrópicos, né? Essa teoria voltou com tudo nos anos 60 e 70, mas não tem nenhum indício concreto. Né? É aquela coisa, você precisa tentar explicar aquela famosa descrição da Inlinga Saga, do Snorri Sturluson, colocando sobre os Berserk nem o ferro, nem o fogo os detinha. Então dá esse caráter meio sobrenatural, mas o problema é que você tem que ter uma crítica documental quando você lê as fontes. Né? Os Berserk, eles eram cultuadores radicais do Odin, mas eles eram uma elite guerreira. Você não precisa explicar uma pessoa que fica treinando o dia inteiro para a guerra. Não é um guerreiro circunstancial que fica lá arando, né, cuidando da sua rocinha, né, do seu mundo, da sua fazenda, que era muito comum, né, na Bíblia, e de repente vai para uma expedição, vai para uma batalha. Eles eram guerreiros que ficavam o dia inteiro só treinando a arte da guerra. É claro que eles não vão ser habilidosos, eles vão ser um grupo de elite. Só que as sagas, com o passar do tempo, elas vão criar também um pouco de fantasia sobre essas figuras. Porque a gente tem que pensar que essa literatura é produzida também por pessoas já cristianizadas. Século XIII, século XIV, quanto tempo já passou a Era Viking? Eles vão colocar elementos de fantasia, porque às vezes eles não conseguem entender direito, mesmo sendo seus antepassados,
eles já estão desconectados com muita coisa. Então, eles vão colocar esses elementos fantasiosos. E a literatura também não é crônica histórica, né? Sagas, principalmente, é literatura. E literatura serve para quê? Para divertir. Literatura não tem esse caráter de uma crônica histórica, que também pode conter fantasias, mas a literatura é a diversão. Então, esses elementos dos musicals, eles vão ser cada vez mais fantasiosos até chegar às sagas lendárias do século XIV, que aí é uma idealização fantasiosa desses grupos. Né? Então, essa figura, muitas vezes, o cara lá está em casa, né? Por exemplo, ele está ali fazendo um trabalho, de repente ele tem um surto e mata alguém. Né? Então, as pessoas das sagas, muitas vezes, elas começam a dizer, eu tenho medo daquela pessoa, eu tenho medo. Então, esse caráter sobrenatural, muitas vezes, era uma fantasia literária, não é algo histórico. Então, você tenta colocar uma historicidade em algo que é uma fantasia literária. E, às vezes, essa coisa do alucinógeno, ela acaba sendo uma saída, muitas vezes, para você tentar juntar as duas coisas, história e literatura. Então eles consumiam, por isso que eles ficavam doidão daquele jeito. Mas tem que estar falando que eles ficavam doidão são as sagas. Eles ficavam realmente doidão. Se nós formos fazer uma pesquisa com algumas fontes mais antigas, eles eram uma guarda de reis. Os reis iam confiar a sua vida para qualquer pessoa doida, digamos assim. Claro que não, né? Eles iam confiar para pessoas extremamente profissionais. Então, o problema é saber interpretar e saber também que essa coisa do alucinógeno foi muito exagerada. Há alguns indícios de alucinógenos na Escandinávia, às vezes encontra, que nem, por exemplo, na área da Dinamarca, numa sepultura, numa suposta profetisa, foi encontrado alguns elementos, né? Mas eles não são tão concretos a ponto de você falar que era de uso psicotrópico. Ainda é uma área que está caminhando a passos pequenos, digamos assim. Não dá para fazer afirmações tão categóricas. E é como aquele escritor do século XVIII que acabou criando a fantasia. Então, muitas vezes, a mídia, a arte, quadrinhos, vão colocar algo que os pesquisadores não conseguem chegar a um consenso. E aí acabam criando, né, esses exageros, essas ideias. O alucinógeno é uma delas. Muito interessante. Quando você fala algumas vezes, né? Pô, isso já é cristão, né? Já tem influência cristã e tudo mais. Historicamente, eu gostaria até que você me corrigisse, Johnny, mas os nórdicos foram, talvez ali na Europa, os últimos a serem convertidos ou qualquer coisa assim. E algumas pessoas aqui, agora, como já faz um tempo, eu não vou conseguir retomar quem foi exatamente, mas algumas pessoas perguntaram como é que foi isso? Como é que foi a conversão desses caras para o cristianismo? Até interessante, né? Pia batismal ainda com influência dos nórdicos, né, clássicos, sei lá, se a gente pode falar assim, mas enfim. Como é que foi isso? O processo de cristianização ele foi muito variável, né? Porque teve ações missionárias para diferentes regiões, eram populações também diferentes de uma região para outra. Então, teve desde conversão do alto para cima, como se diz, né? A liderança se torna cristã, então ela força a maior parte das pessoas a se converterem. Teve cristianização que ela veio de dentro para fora. Na Dinamarca, por exemplo, como a área dinamarquesa é muito próxima ali da Alemanha, né? Ela tem um contato europeu muito mais objetivo. Tem missionários já em populações cristãs desde o século VIII, né? Que estão convivendo ali com aquelas pessoas que não são cristãs. Né? Então, há uma antiguidade, digamos assim, no cristianismo, em algumas áreas, já há algum tempo. Só que, no caso, o Haroldo Dente Azul, né, o famoso, lá no século X, ele vai também fazer uma cristianização oficial do alto para cima.
né? Ele se torna cristão e aí todo mundo automaticamente tem que se tornar cristão. Mas aí a gente tem que ver o que é a cristianização realmente na prática. Né? Aquela comunidade, os seus governantes se dizerem cristãos, não me faz realmente ter sido convertido, digamos, por eu estar usando uma cruz, o templo ter sido destruído, estar indo numa missa, numa igreja. Tá? Então, a conversão é um processo muito lento, na verdade, mesmo com a cristianização oficial. Tá? E muitas práticas ainda permanecem, muitas maneiras de você ver semeadura, de você ver agricultura, a tua relação com a natureza. É uma coisa muito complicada. Né? Por que você tem murais de igreja entre o século XII e XIII, na Suécia, representando o deus Thor? Tudo bem que é uma imagem assim, meio feinha do Thor, né? Meio debochada, mas as pessoas ainda estão pensando no Thor, por exemplo. Por que o Igor está sendo representado em portas de igreja? É apenas para uma melhor conversão, colocando com elementos do cristianismo, como, por exemplo, São Miguel e São Jorge, para melhor cristianizar? Ou são heróis que ainda estão muito vivos nessas populações? São questões interessantes. Né? A cristianização do alto para cima, ela não converte todo mundo do dia para a noite. Símbolos, práticas ainda permanecem. Na Islândia, por exemplo, eles fizeram uma assembleia no ano 1000 para decidir, afinal de contas, vamos ser cristianizados ou não. E eles fizeram um ritual xamânico para isso. A pessoa, ela entrou em transe, colocaram uma espécie não me lembro, de parabéns. Um couro, um pano cobrindo a pessoa, e aí ela saiu daquele transe e falou, não, todo mundo vai adotar o cristianismo, mas quem quiser continuar com as práticas em casa, tudo bem, continua. Né? Então, quer dizer, a Islândia foi convertida por meio do ritual xamânico. É muito curioso, é uma coisa da Islândia. Em outras regiões já foi diferente. Né? Então, a gente percebe que essas imagens estão muito vivas. As próprias lendas que foram mencionadas aqui, né, que o Bruno falou. Como é que vai existir um Codex Regius, um manuscrito de 1260, que ele vai conter aquela riqueza daqueles mitos? Por que o Snorri Sturluson vai fazer um manual para que os poetas não esqueçam dos antigos mitos? Tudo bem, é a técnica poética que você precisa entender essas metáforas poéticas que você está usando. Mas é uma sobrevivência de elementos pré-cristãos no sentido que a mitologia é esse patrimônio. Então, é muito interessante essa sobrevivência de tradições e de elementos já no mundo cristão. Elas não desaparecem com a cristianização. É muito, muito curioso como o que se chama hoje em dia de hibridização, né? O cristianismo ele vai conservar elementos. Por exemplo, a Inglaterra danesa é uma imagem assim, que eu acho assim, fantástica. Né? Tem uma igreja cristã, né? Século X, os daneses são convertidos ali na região da Inglaterra, né? Claro, pelos cristãos, e aí, numa base de uma cruz dentro da igreja, se reproduz a imagem do Thor pescando. O que o Thor está fazendo numa igreja? Tudo bem que século X ainda era vivo, mas é uma aproximação com o Cristo pescador, o Leviatã bíblico. Então, é muito interessante você pensar nessas permanências no processo de cristianização. Os próprios símbolos. Como é que a suástica ainda sobrevive? Ela era um símbolo do deus Odin, ela sobrevive. A triqueta e o trisquélio também são usados como símbolo de Thor e Odin, ela sobrevive na iconografia, nas igrejas. É muito interessante. Pensar em símbolos celtas que passam para os nórdicos e sobrevivem
nessa cultura cristã. Então, a gente tem que pensar, o cristianismo não foi uma borracha que foi passada na Escandinávia e apagou esse passado, apagou essas tradições, esse patrimônio. Né? Ele vai reaproveitar de várias maneiras tudo isso. Então, Muito pensar a bom. cristianização é uma coisa complexa. Sim, ia ser até, na verdade, eu ainda quero fazer essa pergunta, só gostaria de contextualizar o pessoal e vou dar licença para fazer essa contextualização, mas, Johnny, por favor, me corrija se eu comentei algum erro aqui. O professor citou o Codex Regius, né, que é talvez popularmente conhecido como a Edda Poética, e aí ele é um catadão, né, Johnny? Vários achados de textos antigos, não necessariamente tem um autor, não necessariamente tem uma data específica ali, tem mais ou menos de quando mas não foi um cara que foi e escreveu. E aí você tem a compilação disso. Mas o achado é anterior, né? Você compila e tal. E aí, no meio disso, entre o achado e a escrita, você tem o Snorri, que vai escrever de forma... tem a poética Prosaica. e tem a... Isso. Prosaica. Prosaica. Que é escrita mesmo, né? Narrada, uma narrativa ali. E aí é separado em várias partes, né? Você tem as histórias ali e tal, mas você tem, como o Johnny falou, a parte mais das rimas, né? Tem as coisas ali mais técnicas até e tudo mais. A minha questão específica, depois dessa contextualização, então você tem esses dois principais textos, um é um códex, né? Um compilado ali, e o outro é uma escrita específica de um autor que a gente sabe quem é, mas esse autor tecnicamente, Johnny, era cristão. E eu já ouvi falar que assim, não, ele debochou de Thor, aquele lance dele se vestir de mulher, não, ele era. O negócio que até a gente estava falando em off, né? Eu já ouvi falar. Aquele negócio do Loki prender a corda no saco e na barbicha do não sei quem. Tudo isso era uma grande tiração de sarro, porque ele era cristão e queria debochar. Ouvi já dizer isso. Qual que é a tua... Não sei se eu posso dizer opinião, porque o professor é acadêmico e tal, mas assim, o que você acha disso? Olha, o Snorri Sturluson, é claro que ele, por ser islandês, ele vai gostar muito dessas narrativas. Ele tem uma admiração por elas. Isso é uma coisa cabal, né? Isso é muito objetivo na Ida e Prosa. Né? Você tem esse gosto. Mas ele tem o cuidado de pensar exatamente o que ele vai escrever, porque ele é cristão. Então, qual que é a estratégia que o Snorri faz? Ele faz aquele prólogo evenerista. Né? Não, mas vejam, os deuses, na verdade, eles não existem de verdade. Eles eram antigos reis lá da Ásia que desceram aqui para a Escandinávia e foram divinizados. Ele joga esse fato de estar narrando sobre os deuses para uma visão evenerista, porque assim os outros cristãos não vão poder falar mal dele. Né? É importante conhecer essas narrativas, os poetas, mas ele dá essa saída. Só que é óbvio que ele também vai fazer um arranjo cristão, tá? Porque ele é um cristão, mesmo que ele goste dessas narrativas, ele vai fazer um arranjozinho. Tá? Por isso que, digamos assim, ele ordena, ele faz essa visão acabadinha, né, no começo, meio e fim dos mitos nórdicos, para que dê certinho com o começo da Bíblia. Por isso que no final do Ragnarok sobrevive um casal. Né? É como se ele colasse com a história bíblica. Né? Então ele faz esse arranjo, porque no fundo ele também é um cristão. Né? Então você tem que saber ler a Eda, pegar, né? Fazer estudo, né? No sentido de tentar ver o que é um material pré-cristão ou não, mas tem que ter esse cuidado, porque é um arranjo muito organizado. Né? Há evidências, por exemplo, que talvez existisse a crença de que Valhalla seria uma coisa eterna. Né? Não existiria essa coisa do Ragnarok.
há algumas pistas nesse sentido. Então, o quebra-cabeça ele é mais complicado do que está ali na Ida em Prosa. Agora, o Codex Regius realmente é um compilador de manuscritos que pegou manuscritos de várias regiões, de várias datas, possivelmente um conjunto mais antigo, e fez a sua versão. Né? Então, há poemas édicos que são realmente muito antigos, né? Folusco, que é o primeiro, Ravamono, que é o segundo. Realmente, eles têm uma base de ser muito, muito antigos. Agora, há pesquisador que acredita que o time esquivita, onde o roubo do martelo do Thor, onde Thor vai se travestir de Froia, seja algo escrito entre século XII e XIII. É pós-Era Viking. Então, é um poema édico tardio, que eles chamam. Aí ele teria todo esse caráter de debochar dos deuses, né? Mas há também pesquisador que acredita que é genuinamente pré-cristão, e a gente tem que entender que esse deboche dos deuses é algo típico do mundo nórdico pré-cristão. Eles não têm essa questão do sagrado, como nós temos. Ai, meu Deus, ai, falar de Deus é uma coisa sagrada, então a gente... Não, eles tinham essa relação de deboche, né? E de pensar que, na verdade, essa narrativa ela define mais os papéis de gênero do que outra coisa. O Thor nunca deixou de ser realmente um ser muito masculino. Né? Quando ele recupera o martelo que causa esse caos, tudo volta ao que era antes. Então, na verdade, é um grande definidor de papéis de gênero. Né? Ele não quebra esses papéis, ele apenas brinca com isso. Né? Então, tem várias leituras que você pode fazer nesse sentido. Johnny, pegando um pouco do gancho aí do tema da nossa live, a gente está falando bastante da mitologia nórdica e dessa dificuldade que é, né, da gente achar como realmente era, e normalmente nós, pessoas modernas, a gente tende a achar, quando a gente fala nórdicos, que é todo mundo igual, que a mitologia era igual para todo mundo, que tudo era igual, e também a gente tende a achar que todo mundo era igual, que todo mundo se vestia do mesmo jeito e saía para trabalhar de manhã com o machado na mão, com uma caneca de hidromel na outra. Quais são, na tua visão de estudioso do assunto, os maiores mitos que a gente tem hoje com relação às sociedades nórdicas, né? Um deles é o famoso chifre, né, no chapéu, no elmo, que não era usado pelos nórdicos. Os celtas, a gente sabe que alguns usavam, mas era muito mais de enfeite. Esse é um mito que hoje em dia muita gente já conhece, mas dentro do teu estudo, quais são os maiores mitos que as pessoas continuam repetindo sobre os nórdicos e que não são verdade? Eu acho que, primeiro, essa imagem do Viking como um bárbaro, ela coexiste com essa visão do Viking como um herói. Então, são dois eixos que foram criados no século XIX que as pessoas ainda vão procurar, digamos assim, se apoiar. Ou você acha que Viking era uma coisa bárbara, uma coisa cruel, atacava mosteira, atacava inocentes, né? Ou então essa visão assim, extremamente romântica de Vikings como herói, né? Destemidos, não tinham medo de nada, né? Povoando, que é também uma imagem construída pelo romantismo do século XIX. Né? Eu acho que nós temos que colocar os nórdicos como seres humanos vivendo num período histórico extremamente atribulado, cheio de paradoxos, cheio de problemas. Né? Nós temos que tirar essa conotação heróica do Viking, mas também a conotação barbárica. Existem outras questões, né? Essa generalização de achar que o nórdico, ele de cabo a rabo, ele ia se vestir do mesmo jeito, ele ia usar a mesma cultura material, que todo mundo adorava os deuses do mesmo jeito, das mesmas formas. Essa uniformização generalista do nórdico, do viking, de maneira geral, também a própria mídia arte vai colaborar para isso.
né? Não mostra essas variações. E aí também, atrelado a tudo isso, tem os diversos estereótipos, né? Quase todos criados na área dinamarquesa. O elmo com chifre, a partir dos anos 1830, né? O Lorenz Frulli, que foi o artista dinamarquês que criou essa coisa dos bifes chifrudos. O Ole Vom é um antiquarista do século XVII que criou a imagem dos nórdicos, antigos, bebendo em crânio dos inimigos. Né? É uma imagem que no Brasil não é tão popular, mas na Europa essa imagem é muito popular. A série Vikings tem uma cena, o cara ele vai bebendo no crânio, né, da esposa, né? Então sobrevive animações ainda hoje em dia. Então é uma imagem que tem que estar ligada a essa coisa da barbárie, né? Nossa, o povo ele mata o inimigo e toma bebida, hidromel no crânio do inimigo. Então é uma imagem assim, de primitivismo, de primitividade, de barbárie, que não condiz com a realidade. Existem problemas de cultura material também. Aquela ideia do barquinho. Existiam vários tipos de embarcações nórdicas, para comércio, para guerra, para expedições, de vários tamanhos e características. Mas aquele barquinho, né, o chamado Daka, que é um nome também moderno, não é um nome que era, na verdade, utilizado nas fontes mesmo. Né? Ele era uma latinização de dragão, ele é um excerto, mas na era viking é Langskip, né? Geralmente o nome que se usava para essas embarcações. Tinham escudos nas laterais e figura de dragão na proa e na popa. É a visão mais famosa que nós temos de embarcação nórdica. Só que ela era usada para cabotagem, próxima ao litoral, para fazer guerra. Você não usava, por exemplo, esse tipo de embarcação em alto mar. Então, os nórdicos que foram para a Islândia, foram para a Groenlândia e foram para a América do Norte, eles usavam o Knorr, que era um barco sem figurinhas, sem escudos laterais, ele era mais gordinho, ele tinha uma estrutura diferente. Mas as pessoas no imaginário artístico, por exemplo, pensam que os nórdicos andavam para lá e para cá com esse mesmo tipo de embarcação que era usado para a guerra. Então, é uma generalização estereotipada. Então, você usa esse mesmo modelo para tudo. Então, existem vários outros exemplos que eu poderia citar aqui, então, desse tipo de generalização, que acaba virando estereótipo, né, sobre os nórdicos. No comportamento, na cultura material, né, nos utensílios. Muito bom. E isso, inevitavelmente, nos leva para a cultura pop. Você citou a série Vikings, alguém aqui na live falou sobre, não sei se é deixa eu achar aqui, que esse aqui acho que tá, também não vou achar, já tem um tempinho, do Ragnarok, eu não sei se é um filme, que é Ragnarok, né, mas pra mim é difícil a série falar. da Netflix? É isso, é isso aí. Que você, como estudioso, acadêmico e tal, acha dessas séries? Tem a ver, não tem a ver? Olha, tem Aqui, um ó. lado Desculpa, interessante. achei aqui, ó, o Alessandro. Ele aqui comentou. Entendi. Tem um lado interessante que é claro, porque como escandinavista, eu quero mais é que as pessoas, óbvio, estejam falando de mitologia nórdica, estejam falando da história da Escandinávia, dos vikings. É bom para a área, é bom para o campo. Há estudantes que vão fazer cursos de ciências humanas, história, letra, de maneira geral. Por causa dessas mídias, eles veem uma série, veem um filme, então eles se aproximam desse tema por causa da mídia. Então, ela tem um papel positivo. O que as pessoas elas não podem fazer é achar que uma série como Vikings ela é uma série para se aprender história. Ela é entretenimento. Então, se você quer informações mais históricas, mais fidedignas,
vai estudar, vai ler manuais, vai ler livros. Né? Então, tem que separar as coisas. Né? Mas realmente as séries elas têm um caráter importante de divulgação. Só que cada um tem o seu formato. O Ragnarok do Netflix, ele faz uma nova versão da mitologia dentro de uma linguagem juvenil, contemporânea. Né? Então, como obra de ficção, eu acho até mais lícito, porque ele não se assume como uma verdade. Né? É uma releitura dos mitos. Né? Então, o que você vai dizer na releitura dos mitos? Você vai achar divertido ou não. Agora, a série Vikings, ela cria uma espécie de efeito de veracidade no espectador, que o espectador, por a série, ela se levar a sério nesse sentido, né, em termos de produção, a pessoa vê os elementos ali, que nem o Léo estava falando do Templo de Uppsala, né, que foi inspirado em igrejas norueguesas do século XII para fazer aquela estética toda, né? Ele vai olhar que o Templo de Uppsala existiu, ali era daquele jeito, os sacerdotes eram tudo carequinhos, né? Usavam aquela maquiagem forte entre os olhos, né? Então aquela visão assim, até meio macabra, né? dos líderes de lideranças rituais, né? Então a série ela passa muito mais estereótipos, eu acho, se dizendo histórica do que uma série como o Ragnarok. Porque a mitologia ela sempre foi readaptada pela arte. Cada época tem a sua maneira de ver o mito. Aí o Thor é de um jeito, o Thor é louro, o Thor... porque as próprias fontes não têm muito detalhes. Né? Tudo bem que o Thor é descrito como barbudo e ruivo, né? Mas a arte ela vai ressignificar constantemente. Agora, o Viking, no sentido de história, eu acho que é uma coisa que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado. Né? Essas séries ditas históricas, Vikings Valhalla, né? Aquela arquitetura, né? O comportamento, a indumentária, é uma coisa muito mais complicada. Agora, uma série que se passa hoje em dia, né? Numa cidadezinha da Noruega, reaproveitando temas da mitologia, eu acho, assim, como obra de ficção, eu acho um pouco mais lícito. Não sei se vocês entenderam. Não entendemos, e faz muito sentido, né? Porque quando você trabalha com adaptações, principalmente de épocas em que a gente não tem uma baita documentação, como a gente tem dos romanos, por exemplo, ou até dos gregos, né? E mesmo assim a gente ainda tem ali lacunas que a gente não consegue preencher. Você vai falar de celtas, você vai falar de nórdicos, é mais fácil mesmo assumir que falar, olha, a gente tá, é uma ficção, a gente está fazendo uma ficção aqui, divirtam-se com esse imaginário romântico que a gente tem da época. É muito mais honesto falar isso do que falar, não, é uma série histórica, né? A gente está tendo um debate muito grande aí agora por causa da Cleópatra, né? E isso é outro caso também de não sei, vou fazer qualquer coisa lá e vou deixar de qualquer jeito. Então, é melhor ter essa coisa de falar, olha, uma licença poética, a gente quis fazer desse jeito, do que falar, não, historicamente é assim. Vou pegar o exemplo da Cleópatra, né? As pessoas que fizeram a série da Netflix estão defendendo que aquela atriz seria a atriz perfeita por ela ser negra e tudo. E a gente não sabe, na verdade, qual era a cor da Cleópatra. Porque ela era grega, né? Só que ela é grega de muito tempo já. A dinastia estava no Egito. Os egípcios eram considerados no mundo antigo mestiços, né? Eles eram uma mistura de um monte de povos, porque ali era meio que o centro do mundo antigamente. Então é muito mais fácil falar, olha, a gente não sabe, mas a gente vai fazer desse jeito que a gente quer fazer desse jeito e tá tudo certo, né? E é a mesma coisa com a série, né? Ela querer cravar que ela é histórica, aí você começa, não tinha... Uppsala era um lugar que não tinha um templo, aí não tinha hábito de tomar negócio no crânio das pessoas, aí vai começando, aí as pessoas quebram aquele romantismo, né? Que tem com os nórdicos, não sei o quê. Sim, a própria descrição do Ragnar, na verdade, o Ragnar Lothbrok, que é o pivô centro da série, ele é um personagem semi-histórico.
Se sabe que tem algumas fontes que ele está com Paris, mas a vida dele vai estar onde? Numa saga lendária. Uhum. Uma saga lendária é ficção. Lagertha era a personagem da onde? Aparece nas sagas islandesas, mas também na Gestão da Nora, do Saxo Gramático. Ela é um material semi-histórico. Você não tem como verificar, por exemplo, a historicidade desses personagens na série. Eles pegaram justamente personagens que transitam entre ficção e história. Mas para se dizer histórica, você não tem outros elementos. Então, é esse que é o problema. São personagens, claro, fascinantes, né? Por isso que talvez eles tenham sido exatamente escolhidos, mas é muito difícil você extrair história desses personagens. Né? Então, entre outros elementos, cultura material, né? Por exemplo, a cidade de Paris, ela era toda feita de madeira, é a Alta Idade Média, já aparece murada, né? Estrutura da alvenaria, como se fosse castelada, né? Isso é uma coisa da Idade Média Central e não do período retratado, entre outras coisas. E, Johnny, isso também leva para modernização, né? Olhar as coisas de uma forma mais moderna, as coisas vão se adaptando, como que a gente... aí estereótipos e tudo mais, e a gente chega no tal do Asatru, que é a tentativa... Eu vou falar a minha visão. A tentativa de reconstruir a religião nórdica. Eu queria que, se possível, Johnny, você explicasse o que é Asatru, se é mais ou menos por aí, e o que você acha disso? Olha, Asatru é uma das várias formas que se tem de tentar recriar essas crenças nórdicas pré-cristãs. Ela é um pouco mais antiga que as outras, mas ela é uma entre várias. Há pessoas que têm consciência que toda forma de você recriar religiões que você tem poucas informações, você vai acabar colocando elementos contemporâneos. É a mesma situação, por exemplo, do paganismo celta. Tem pouquíssimas informações sobre a religião celta antiga. Quase tudo que se tem é de fontes latinas, e são poucas informações a nível de rituais, de cultos, tem muito pouca coisa. Mito, o que tem? É tudo também pós-século X. Mitologia essencialmente irlandesa e galesa, na verdade. Você não tem como estudar mitologia e religião dos celtas antigos. Mas hoje em dia existe o paganismo celta. Então, toda forma de reconstituição de politeísmos antigos, existem dois grupos de pessoas. As que admitem que nós estamos fazendo uma adaptação, pegando elementos históricos e colocando elementos contemporâneos, e tem outros que acreditam que elas realmente estão seguindo as tradições antigas. O que, de um ponto de vista histórico, é muito complicado. Você sempre vai acabar preenchendo as lacunas com material contemporâneo. Né? Em primeiro lugar, você não fala a língua dessas pessoas. Você não fala a língua dos celtas antigos, você não fala a língua dos nórdicos antigos, que é um primeiro elemento assim, básico, que a gente estava falando desse cimento da identidade desses povos. Né? Entre outras coisas. Então, é muito complicado. Muito complicado. Eu vejo assim, então tem aquelas pessoas que têm consciência disso e as que não têm. Eu não tenho nenhuma fórmula exatamente para dizer a essas pessoas o que elas têm ou não que fazer. Eu acho que cada um tem que achar o seu caminho. Né? O paganismo nórdico contemporâneo, ele tem que... Cada grupo, cada visão, ele tem que seguir o próprio caminho. Não sou eu, como historiador, que vou dizer, você faça isso, faça aquilo. Tá? O que eu posso fazer, o que os acadêmicos fazem é gerar conhecimento que pode ser usado pelo religioso e pelo não religioso. Agora, como que ele vai praticar ou deixar de praticar, eu acho uma coisa muito pessoal. Você está entendendo?
eu tenho um lado que eu vejo de forma positiva como a mídia, porque acaba atraindo a questão para a Escandinávia, né? Então, para mim, por exemplo, se tiver um aumento de neopaganismo nórdico no Brasil, é positivo, né? Porque vai estar atraindo cada vez mais interesse das pessoas para essa área. Mas eu não posso colocar opiniões, eu não posso dizer, pelo fato de eu não ser um religioso praticante dessas religiões, como que eles devem ou não seguir. Acaba sendo muito intuitivo, acaba sendo muito ligado às suas referenciais pessoais, né? E mesmo porque também eu não sou pesquisador de neopaganismo nórdico, eu tenho orientandos que trabalham especificamente com esse universo, né? O meu foco é a antiguidade, né? Então, eu tenho, digamos assim, essa visão. Eu tenho um livro que virou filme, que eu sou muito fã. Uhum. E, se eu não me engano, ele é baseado em um personagem real. O livro é o 13º Guerreiro, que virou filme pelas mãos do John McTiernan, que era o diretor do Duro de Matar, e é um livro escrito pelo Michael Crichton, que é um conhecido autor de ficções, né? Ele, acho que talvez o trabalho mais importante dele seja o Jurassic Park, mas o 13º Guerreiro é muito bacana, né? Tem o Antônio Bandeiras ali como o Ahmed Ibn Fadlan, e existem histórias de árabes que trouxeram para suas terras manuscritos e histórias de contato com esses povos escandinavos e vikings. É uma fonte confiável? Existiu mesmo essa interação entre eles? Porque a gente tem umas histórias bem bacanas sobre os vikings, né? A guarda de elite dos imperadores bizantinos, os varegues, eram vikings. Os vikings invadiram Constantinopla, levando os barcos na mão para usar de ariete. Eles não foram pelo Mediterrâneo, né? Eles desceram o rio e desceram. Então, assim, tem umas histórias muito incríveis dos vikings, principalmente naquela região ali de Bizâncio, do Oriente, hoje é o Levante, né? O Oriente Médio. Tem isso mesmo? Rolou esse tipo de contato, de embaixadas diplomáticas, ou o Michael Crichton foi muito fictício nessas histórias? Olha, eu gosto muito do livro e do filme. Realmente é uma obra de ficção muito bem sacada. Mas o que ele fez? Ele pegou o Risala do Ibn Fadlan e fundiu com a narrativa do Beowulf, que é um poema anglo-saxão, do ano 1000, e aí criou a narrativa dele. No relato do Ibn Fadlan, ele encontra com nórdicos do que seria hoje uma região da Ucrânia, no Volga. Só que na narrativa dele, o Ibn Fadlan vai para a Escandinávia. E lá acontece uma série de coisas que aí ele já mescla com o belga. Então, a grande sacada dele é fundir essas duas fontes num relato ficcional. Mas, realmente, havia uma grande quantidade de expedicionários, viajantes e comerciantes árabes que iam para a Escandinávia. Porque a Escandinávia possuía cidades, pontos comerciais muito fortes, principalmente no século IX e século X. Hebde, Kibe, Birka, e esses eram pontos que afluíam, então, comerciantes, viajantes árabes, né? Eram rotas comerciais muito grandes. A Idade Média, você tem um comércio nórdico muito forte no norte e um comércio árabe muito forte no sul. Né? A lógica, assim, vamos dizer, da Alta Idade Média. O que acontece? Há momentos, então, que esses dois grandes centros comerciais se encontram. E aí os viajantes, eles não estão com a intenção de fazer comércio, mas eles vão visitar pontos que são muito visitados pelos comerciantes.
Então, há vários relatos de viajantes árabes que vão para Redding, que adentram o sul da Escandinávia, na Era Viking, e vão trazer também informações. Algumas não tão detalhadas quanto o Ibn Fadlan, mas tem. Por exemplo, tem um viajante árabe que diz que no sul da Escandinávia, na Dinamarca da época, o Redding, a cidade de Redding, os nórdicos eles usavam uma espécie de maquiagem que eu agora esqueci o termo, que é o mesmo usada no Egito, uma espécie que você coloca em volta dos olhos, uma maquiagem, né, para reforçar assim, os cílios, eu não lembro exatamente os detalhes. Era muito Um comum. delineador, sei lá. Uma coisa nesse sentido. Tem um nome isso, eu esqueci agora. Tem um nome árabe, No Egito, eles têm um pó que eles misturavam um pouquinho com água, eles usavam ou para fazer aquele risco egípcio do olho, ou para contornar a parte de baixo do olho, né, para marcar, ou até usava no cílio para aumentar o cílio. O pessoal aqui no chat está falando Cajal, Col. Isso aí, Cajal e Col. As duas coisas são a mesma coisa. Col e Cajal, é isso aí, obrigado. As mulheres, claro, trazendo a informação, sábias como são. Pois os habitantes nórdicos da região de Redding usavam esse tipo de maquiagem, que é interessante. Ele também vai descrever que a música que eles cantavam era horrível, parecia o uivo de cachorro. O Ibn Fadlan, por sua vez, no Volga, vai dizer que os Rus, né, esses suecos que estão ali na região do mundo eslavo, eles eram um pouco higiênicos. Né? Então, cada um vai ter o seu olhar, né, como viajante, só que o Ibn Fadlan, o relato dele é muito mais detalhado. Então, existem realmente essas áreas, esses pontos de contato. E é muito interessante porque, volta e meia, vivem achando no mundo escandinavo moedas árabes. Inclusive, foi achada há pouco tempo uma moeda árabe fake. Os próprios nórdicos, eles gostavam tanto daqueles ideogramas, né, daquela estética de moeda árabe, que eles mesmos faziam moedas imitando as moedas árabes, quando eles não tinham. Né? Caramba! Pesquisador. Eles usavam como amuleto, eles usavam no pescoço, porque é aquilo que a gente estava conversando antes de símbolos de poder. Talvez eles interpretassem que aqueles ideogramas que eles não sabiam ler, né, a escrita, aqueles símbolos, porque os muçulmanos eles não têm figurações. Né? A cultura deles proíbe figurações. Então, eles têm só ideograma. Só que aquele ideograma, os nórdicos gostavam muito. Então, eles furavam muitas moedas, colocavam para usar como pingente e, às vezes, faziam um grafite no martelinho do Thor nelas. É muito curioso. Né? Então, além do lado comercial, é prata, né, que também era valiosa, essas moedas têm o lado comercial, tem o lado de usar ela como peso de prata também, elas podiam também ser derretidas, né? Elas têm um uso mágico também, uma espécie de uso mágico, né? Porque os ideogramas eles achavam aquilo muito interessante. E foi achado dezenas de moedas árabes pingentes, né? Com furinho para usar em volta do pescoço. Muito legal, muito bacana, muito bom. Bruninho, e aí, quer mandar a pergunta final aí? Olha, acho que a gente estava olhando aqui o chat e a gente contemplou várias as perguntas de um jeito ou de outro e acho que a gente pode ir caminhando para o fim, Johnny. Tem talvez uma pergunta que eu queira trazer ainda do chat e aí você está livre para fazer considerações finais, algo que faltou que você quer trazer, momento jabá, que é do Pedro Mangue, que ele perguntou de um jeito e aí depois ele reformulou porque talvez possa não ter entendido, mas assim, ele estava curioso para saber se os nórdicos faziam fogueira durante as viagens. Ele quer dizer assim, acendiam fogo no barco. Sim, é uma pergunta bem interessante. Né? Inclusive, o Neve tem um vídeo no canal do Neve sobre essa coisa de cotidiano num barco viking. Né? Temos um vídeo sobre isso.
o que acontece? Você tinha duas maneiras de fazer fogo, porque fazer fogo ele não só aquece, como também você cozinha, né? Você prepara alimento. Se você está numa navegação de cabotagem, você não perde o litoral de vista, né? Você, durante a noite, ancora e vai dormir na praia. Monta a barraquinha e lá faz a fogueira. Então, nada de cabotagem, que é muito próximo ao litoral, você não perde o litoral de vista, você não tem necessidade de fazer fogueira dentro do barco. Você vai acampar na praia. Agora, em alto mar, você está um dia seco, um dia que não está úmido, né? O barco não está molhado, e está necessariamente seco, você vai ter que fazer uma fogueira dentro do barco mesmo. Você vai tomar todas as medidas de precaução, de fundo, lateral, porque é barco de madeira, mas você consegue fazer uma fogueira controlada, principalmente para poder cozinhar, para poder fazer algum tipo de alimento. Era feito no próprio embarcação, no próprio convés, em viagens ao alto mar. Mas é uma coisa realmente que se evitava ao máximo, era perigoso, só em última medida, digamos assim, se fazia esse tipo de coisa. Era possível. Boa, muito bom, muito interessante mesmo. Professor, e aí, como o pessoal te acha? Publicações tuas? O que você anda fazendo por aí? Como que as pessoas podem aproveitar mais esse teu conhecimento? Bom, existe o canal do Neve, né, no YouTube, também existe o Neve no Instagram e no Facebook. Vocês podem acompanhar periodicamente as minhas pesquisas pelas redes do Neve e principalmente o novo livro que eu acabei de lançar pela Vozes, né, As Religiões Nórdicas da Era Viking, que já tem várias livrarias, site para venda. Né? Então, agora, se você quer História e Cultura da Era Viking, um pouco mais antigo, em 2018, eu publiquei o Dicionário de História e Cultura da Era Viking pela editora Vozes. Eu organizei, trouxe vários verbetes, 800 páginas. Né? É um compêndio, um manual sobre a Era Viking de maneira geral. E aí há esse livro mais recente, que é específico dessa questão das crenças, mitos, rituais, símbolos, né? Pela editora Vozes. Boa, galera. Espetacular. Se você chegou até aqui para assistir essa live, que vai ficar aí gravada no canal ad eterno enquanto durar a internet, e gosta desse tema, vocês precisam conhecer o canal do Neve no YouTube, Núcleo de Estudos Vikings e Escandinavos. Tem mais de 100 vídeos lá no canal falando sobre esses assuntos. Coisas bem históricas, fundamentadas, coisas específicas do dia a dia dos vikings. Então, sobre a história, enfim, tem um monte de coisa lá legal. Se você gosta desse assunto, é um material importantíssimo. A gente O já falou site, que né, com as publicações também. isso, o site com as publicações. A gente aqui no canal já citou o Neve aqui várias vezes em vídeos que a gente fez, porque o Neve serviu de várias fontes para a gente usar nos vídeos aqui. Então, galera, vai lá, se inscreve no canal, assista os vídeos, curta, compartilhe. É um baita de um material especializado no assunto e feito por pessoas sérias, pessoas estudiosas, realmente, que estão indo a fundo. Então, deem uma força. Galera CDH, vamos dar uma força pro Neve aí, que a galera lá é séria e merece. Exatamente. A Muito Yumi está colocando obrigado. aqui no chat, inclusive, Os livros. direto o link da editora Vozes para os Boa. livros do Johnny. Boa. Valeu, Yumi. Obrigadão. Agradeço muito o Bruno e Léo por esse espaço. Foi uma experiência muito legal conversar, trocar ideias, né, com um campo que ainda precisa ser muito pesquisado, mas também debatido. Né? É uma área de interesse, mas que ainda tem muita coisa ainda para ser pesquisada e divulgada. Excelente, professor. Foi uma honra tê-lo aqui, ter essa aula. Gosto bastante do tema. Então, ter você aqui é espetacular. Muito obrigado pela noite, pelo papo. Foi excelente. Muito obrigado mesmo. Obrigado mais uma vez, Johnny, pela tua participação.
Galera, neve, o pessoal pediu indicação de livros, o pessoal já indicou aí os livros do professor Johnny, a Yumi já colocou o link, pode consumir o conteúdo é muito bom. E, para a gente finalizar a live, então, esfirras com hidromel para todo mundo aí. Beijo no coração de vocês e até a próxima. Abraços a todos.